Vamos lá, continuando aqui, prova hoje, o meio de prova estudado é a exibição de documento ou coisa. Nós vamos falar agora do artigo 404, que diz o seguinte: a parte e o terceiro se escusam de exibir em juízo o documento ou a coisa se... o que esse artigo está falando? Esse artigo 404 está falando das hipóteses em que tanto a parte que já está no processo quanto o terceiro que for citado para apresentar documento ou coisa podem se excusar da exibição da coisa ou do documento. Como assim podem se excusar? Podem dizer, juiz, não vou apresentar e estou aqui protegido pela lei nesse tocante. Quais são essas hipóteses, pessoal? São essas hipóteses tratadas aqui no 404, nos incisos. Então, situações essas que a gente vai ver agora, em que tanto a parte quanto o terceiro podem se recusar a exibir o documento ou a coisa e o juiz não poderá condená-las por isso, não poderá penalizá-las por não terem exibido o documento ou a coisa. Vamos lá. Então, quando esse documento ou essa coisa for concernente a negócios da própria vida da família, então se forem questões familiares, questões que não devam ser divulgadas porque se referem ali à vida íntima do sujeito, à privacidade familiar, a parte pode se recusar a exibir, né? Quando sua apresentação puder violar dever de honra, por algum motivo, né? E aqui o inciso terceiro também fala nesse sentido, ó. Quando a sua publicidade redundar em desonra à parte que tem que exibir, ou ao terceiro que tem que exibir o documento, ou ainda desonra aos familiares dessa parte ou desse terceiro, sempre que puder importar a exibição em desonra, em prejuízo à imagem, à honra, ao bom nome do sujeito, essa pessoa que foi intimada a exibir o documento ou a coisa, seja parte ou seja terceiro, pode se recusar a exibir e não haverá penalização por isso, tá? Ou ainda, quando a sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito por estado ou por profissão devam ser guardados em segredo. Aqui é o tal do sigilo profissional, né? Então, se o terceiro que foi demandado ali para exibir o documento ou a coisa é um psicólogo ou um médico, e o documento que ele deva exibir seja ali um laudo, um relatório de uma consulta, de uma sessão de psicanálise, uma sessão de terapia, ou mesmo o diagnóstico de uma doença do paciente, quando o profissional tem o resguardo do sigilo médico, ele pode se recusar a exibir esse documento sob o pretexto de que ele deva guardar o sigilo profissional. E isso deverá ser entendido pelas partes no processo e pelo magistrado, de modo a não ser prejudicada a produção dessa prova e nem prejudicada a parte que teve que negar a apresentação, a exibição do documento ou da coisa, tá? Também a parte pode se recusar legitimamente a exibição do documento ou da coisa quando subsistirem motivos graves que justifiquem a recusa, né? Então pode ser que seja ali um documento que coloque em risco a estrutura familiar, um documento, por exemplo, que comprove uma infidelidade, um documento que comprove uma filiação desconhecida. Isso é um motivo ali que vai impactar fortemente na vida das pessoas envolvidas no processo e de outras não envolvidas, se for algo dessa natureza, ou se for um documento de sigilo industrial, né, um segredo industrial. Enfim, motivos adversos, aqui a gente pode pensar muitas coisas, mas que seja motivo grave que justifique essa não apresentação do documento ou da coisa, pode ser alegado também. Quando houver disposição legal que justifique a recusa da exibição, então por algum motivo está dizendo lá, há na lei uma previsão de que o sócio não pode exibir os documentos da empresa para a empresa concorrente. Aqui novamente o sigilo industrial, o segredo industrial, ou ainda mais aquela hipótese que nós já vimos do sigilo profissional, dos profissionais da saúde, por exemplo. Então, há na lei uma vedação à exibição. A lei está dizendo que eu não posso exibir esse documento ou essa coisa, né? Porque há um dever de sigilo, porque há um dever de guardar aquela informação. Então, eu não posso exibi-la também, e isso deve ser entendido ali no âmbito do processo. E aí, o parágrafo único, só queria ressaltar com vocês que ele fala o seguinte:
Se eventualmente é só uma parcela, é só uma parte do documento que não possa ser exibido, mas a outra parte possa, então eu vou tomar o cuidado de exibir apenas a parte que eu posso exibir, tendo o direito de resguardar a parte, os pedaços do documento, o pedaço da coisa que eu não posso exibir. Então eu exibo só o que eu posso exibir e o que eu não posso, eventualmente a parte que eu não posso, eu tenho o direito de resguardar e não exibir em juízo, ok? E aí, importante, eu queria falar para vocês o artigo 400. O artigo 400 diz assim: ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar. Se o requerido não efetuar a exibição e nem fizer nenhuma declaração nos prazos que foram assinalados, e se a recusa for ilegítima. O que esse artigo 400 está dizendo para nós? Se a parte que foi intimada ou foi citada para apresentar o documento ou a coisa em juízo não apresentar um motivo legítimo para não exibir, não apresentar nenhuma razão pela qual ela não trouxe o documento ou a coisa que o juiz solicitou, ou ainda não fizer nenhuma declaração, ficar inerte nesse prazo, né? Não trouxe documento e não trouxe nenhuma razão, ou trouxe razão, mas a razão que ele trouxe é ilegítima, não é acatável. Não tem fundamento o motivo da recusa. Nesses casos, o artigo 400 está falando da consequência jurídica processual disso. O que vai acontecer? O juiz vai tomar como verdadeiros os fatos que o autor, que a parte contrária alegou e pretendia provar com esse documento. Então, se a parte que pediu a exibição do documento ou coisa está querendo dizer, juiz, esse contrato foi escrito de forma unilateral, com cláusulas que me prejudicam, eu não tive a possibilidade de ler, por isso eu queria que a parte exibisse esse documento ou essa coisa. Se a parte foi chamada a exibir e não exibiu, ocorre, por força do 400 aqui do Código de Processo Civil, uma presunção de que o autor, o que o autor falou a respeito desse contrato é verdade, ou seja, vai ocorrer uma presunção de que realmente o autor não teve acesso ao efetivo conteúdo, de que o autor não foi esclarecido, de que as cláusulas são abusivas. Por quê? Porque o juiz não pôde ver esse contrato, porque ele não foi exibido pela parte que tinha essa incumbência, tá? E aí, por fim, só queria mencionar para vocês ali, mais uma vez o parágrafo único está falando dessa questão da adoção de medidas coercitivas, indutivas, mandamentais, que a parte possa acrescer. E por fim, o parágrafo único ali do 400, só queria mencionar com vocês, tá passando um caminhão aqui de anúncio. Mas enfim, desculpe. O que o 400 parágrafo único está dizendo? Ele está falando da adoção dessas medidas coercitivas, mandamentais, ou seja, os poderes instrutórios do juiz, para que o juiz consiga a execução da coisa, a exibição do objeto e consiga fazer o processo progredir e funcionar direitinho, ele pode adotar várias medidas, inclusive a aplicação de multa, né? Se vocês olharem lá, o parágrafo único vai estar escrito assim, ó: sendo necessário, o juiz poderá adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, para que o documento seja exibido. O juiz pode aplicar, inclusive, uma multa, né? Cominar uma multa, caso o demandado ali, a parte intimada ou citada, não apresente o documento. E aí isso vai de encontro, ou seja, vai contra o que estava escrito na súmula 372 do STJ, que dizia assim: na ação de exibição de documentos não cabe aplicação de multa cominatória. Vejam, essa súmula está superada pela adoção aqui do novo procedimento do CPC. Porque agora o CPC expressamente, nesse parágrafo único, está admitindo que o juiz se valha de medidas infinitas ali, previstas dentro da legalidade, claro, para que possa fazer ali a parte apresentar o documento, a parte ou o terceiro. Então, a gente entende hoje, tem se entendido que a súmula 372 do STJ nesse tocante está superada, porque é sim possível que o juiz determine ali na exibição de documento ou coisa a aplicação de multa cominatória caso a parte descumpra. Ou seja, o juiz determina a exibição de coisa ou de documento sob pena de multa. E isso é possível, muito embora nós tenhamos ainda essa redação dessa súmula aqui, tá? E é possível por força do artigo 139, inciso 4º,
do CPC e também desse parágrafo único do artigo 400 que a gente acabou de ver, ok? Entendido? Finalizamos aqui a exibição de documento ou coisa. Já já vamos falar da prova documental.